Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal de astrologia. Aqui quem fala é o Max, né? E no vídeo de hoje a gente vai ver como a Lilith interage nas 12 casas astrológicas, né? Eu fiz um vídeo explicando o que era a Lilith e como ela se desenhava no céu. Fiz esse vídeo e agora vou estar explicando para todos vocês que sabem onde a Lilith está, né? Como a Lilith pode interagir com a sua vida, sabe? Então eu fiz um material aqui muito legal, muito didático, vou estar explicando brevemente aqui cada casa, tá? Fazendo um resumo rápido. E depois vou estar apontando mapas e explicando vidas das pessoas aqui, ok? Dois exemplos que eu separei. Sem mais delongas, vamos lá então dar uma olhadinha na imagem, tá? Essa imagem aqui, né, eu fiz ela, criei, né, na IA, então tem um errinho aqui que ela repete a casa 5 duas vezes, mas não tem problema, ok? Vamos lá, casa 1, para começar. Então, como a Lilith, você que tem casa 1, ela pode interferir na sua vida, você pode sentir essa Lilith, tá? Pra vocês entenderem. Primeiro, a gente tem que entender o tema da casa, né? Então, primeiro falar, pô, o que que significa casa 1, para eu entender? Casa 1 significa identidade, aparência, imagem, como você se auto-vê, como as pessoas veem você, é a sua impressão para o mundo, né? É a forma como você se expressa com o mundo, ou as pessoas têm a impressão de ver você, tá? É basicamente isso. Então, é a sua forma que você é vista pela sociedade, tá bom? Tanto fisicamente como verbalmente, tá? Independente, aquela energia que você exala, isso tudo tem a ver com a sua casa 1, a sua casa do ascendente, tá? Então, olha só, identidade e aparência, tá? A sua imagem, basicamente. O que que a Lilith na casa 1 pode dizer? Já que eu fiz essa introdução, agora eu vou ser mais rápido. Excesso. Você lembra que eu falei que naquele vídeo a Lola podia trazer duas coisas? Excessos, né? Demais, de foco naquilo, e frustrações também, né? Então são dois pontos totalmente diferentes, tá? Então olha só, excesso, necessidade de afirmação. Tá? Então você pode ser uma pessoa que está sempre tentando se afirmar para o outro, tentando se mostrar para o mundo, tentando agradar o outro, tá? Esse é uma Lilith na casa 1, um exemplo do que você pode estar trazendo para sua casa 1. É claro que não é só isso, você pode ter várias outras coisas, né? Você pode ter o excesso de, às vezes, querer agradar outro, mas você também pode ter o excesso da sua beleza, de cuidar muito de você, de sempre estar bem vestido, sempre estar elegante, sempre estar bem maquiada, sempre cabelo feito, unha feita. Eu sempre tenho que estar bonita para as pessoas me verem bonita. E essa também pode ser um excesso, sempre perseguir pessoas que fazem, então, por exemplo, muita cirurgia plástica, né? Pessoas que estão sempre botando botox, fazendo barriga, levantando o peito, botando silicone, pessoas que ligam muito para sua imagem, pode ter uma Lilith na casa 1 nesse excesso, correto? Só para vocês entenderem. E frustração, não ser aceita como é. Então, às vezes também a sua autoestima pode ser muito baixa, porque você se olha no espelho e não gosta do que você vê. Você não consegue, você não tem que gostar do que você vê, mas você não consegue se aceitar que você é daquela forma, né? Então aquilo te incomoda muito. Então o que acontece às vezes, você fala, ah, mas tudo bem, eu sou feia. Tudo bem, você pode ter percepção que você é feio ou não, e realmente não tem problema. A questão é, tem pessoas que você fala, nossa, essa pessoa é muito bonita. Nossa, olha, eu queria ser aquela mulher ali, cara. Aquela mulher ali é top. Mas aquela mulher se sente frustrada com ela mesma. Então ela consegue botar defeito em pequenas coisas nela mesma. Ela não está satisfeita com ela mesma. Mesmo todo mundo vendo que ela é bonita, né? E aí você pode pensar em várias pessoas que pode ter essa autoestima baixa. Então são sempre pessoas que, por mais que todo mundo fale para ela que ela é maravilhosa, ela está sempre buscando algo novo para tentar melhorar a beleza dela. O que acaba às vezes até estragando a beleza natural que ela tinha fazendo o procedimento. Esse é um exemplo clássico de Lilith na casa 1. Vamos para a casa 2, senão vai ficar um vídeo muito longo, tá? Casa 2. O que a casa 2 fala? Recursos e valores. Então, a casa 2 é o nosso financeiro, nossos bens materiais, herança que a gente vai receber durante a vida e todos os outros fatores. Excesso nessa casa. Apego material. Então, a pessoa muito focada, né? Dinheiro é muito bom, todo mundo que gosta, eu gosto, você gosta. Não existe pessoa no mundo que negue dinheiro de graça, né? Todo mundo ama dinheiro, não tem como ser contra. Mas tem gente que é muito apegada materialmente, né? Então a pessoa ela compra um carro para poder se exibir, para poder mostrar para o outro que ela tem, né? Basicamente o carro é o que ela é, né? O carro é mais importante do que ela, do que a família dela, a casa. Então é uma pessoa muito apegada ao material também, não é tão benéfico assim, né? Eu sou a favor, claro, todo mundo tem que trabalhar e ganhar seu dinheiro e ser muito feliz, podendo fazer viagens, comprando casas boas, comprando carros bons, sabe? Mas isso não pode ser o foco principal da sua vida, que isso também não vai te beneficiar em nada, tá? Isso é um fato também. Frustração, falta de segurança financeira, né? Principalmente. Então, a casa 2 também ela fala sobre estabilidade, né? Então, pode ser falta de segurança alimentar, né? Uma pessoa que passe dificuldades, frustrações na área alimentar, frustrações na área financeira, a pessoa não consegue ganhar dinheiro, sabe? Isso também pode ser refletido pela casa 2. Também tem a questão social do planeta, como ele funciona, né? Como as coisas funcionam no nosso mundo, mas
tem também uma frustração que pode ser ligada a Lilith, caso você tenha Lilith nessa casa. E também, claro, você pode ser frustrado financeiramente, sem ter Lilith na casa, até porque a maioria das pessoas no Brasil são frustradas financeiramente. A maioria não ganha como gostaria de ganhar, e a maioria trabalha mais do que merecia trabalhar, né? Esse é um ponto. Então aqui também tem uma questão social a ser analisada. Casa 3, comunicação e mentalidade, tá? Então a casa 3 ela rege sim a nossa comunicação, mentalidade, expressão, a forma como a gente conversa com o outro. Ok? Excesso, falar demais. Então, pessoas que falam demais pode ser um excesso aí da casa da Lilith nessa casa. Se comunica muito, né? Fala mais do que devia, não consegue guardar segredo dentro da boca, né? Pessoas que você não podem confiar, por exemplo, às vezes de falar uma coisa que ela vai abrir a boca e contar para outra pessoa. E também frustração, não ser ouvida. Então, a pessoa que se sente frustrada muitas vezes também, às vezes, porque ela não tem amigos, né? Ela sente aquela falta de. Ninguém se importa com o que ela fala, não é importante. Ela se sente coadjuvante na vida das outras pessoas, né? Esse sentimento, ok? Casa 4, família e raízes. Casa 4 rege nossa família, nossos parentes, nossos ancestrais. Excesso, controle. Controle, então, de família, um controle parental muito grande. Eu vou dar um exemplo sobre mim. Minha Lilith está na casa 4, casa da família. Eu tive uma proteção muito grande da parte da minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa que me protegeu muito durante a minha vida, e isso, de certa forma, não foi tão benéfico, né? Seria legal se ela tivesse deixado eu amadurecer mais e mais liberdade quando eu era mais novo. Isso teria me ajudado em alguns pontos, mas minha mãe foi uma mãe maravilhosa, tá? Isso aqui é um ponto só que até ela reconhecia em vida. Ok, só tô falando algo aqui que é da minha vida, para trazer um exemplo também concreto, né? A Lilith só fica em uma casa quando você nasce, então a minha é casa 4. Frustração, não pertencer, não se sentir pertencido àquela sua família, você sentir que sua mãe não gosta tanto de você, seu pai não gosta tanto de você, que você foi abandonado, né? E que sua família, às vezes, sua mãe gosta de outros irmãos, esse sentimento de ciúmes, né? Também pode estar pegando você. Tá? Casa 5, casa dos prazeres e criatividade. Então aqui normalmente é a casa dos relacionamentos, festa, curtição, bebedeira, pegação, né? Relacionamentos, namoros, coisas menos duradouras, né? Vamos dizer assim. O excesso, busca do prazer, exatamente. Lilith na casa 5 são pessoas normalmente que buscam muito vício. E tem grande chance de serem pessoas, às vezes, que levam a vida através do vício. Então, pessoas viciadas em sexo, viciadas em álcool, viciadas em drogas ilegais, pra vocês entenderem, né? Vício de aposta, vício de jogo, vício de várias coisas. Ela pode trazer uma grande chance de você acabar se viciando em alguma coisa. Claro que você tem como lutar contra isso, né? O mapa não é definitivo e nem é muleta para você se eu sou viciado porque minha Lilith está na casa 5, logo eu vou ser viciado. Não é bem isso, ok? É só um ponto que ela pode estar atendendo. Ai, que medo. Eu vou até ver se estava gravando, porque toda hora que eu estou gravando eu não boto na tela. Vamos lá, frustração, não se expressar, né? Aqui, ó, eu acho que talvez é a questão do desejo oculto. É você não conseguir expressar aquele seu desejo sexualmente, um fetiche que você tem com o seu parceiro, uma coisa que você quer fazer nova, conhecer pessoas novas, experimentar uma coisa que você gostaria de experimentar, né? Que talvez não você tenha no coração, mas você não faz, tá? Vamos lá, casa 6. Rotina. E deixa eu ver quanto tempo tá o vídeo, só que senão eu não quero fazer um vídeo. Já tem 8 minutos, né? Casa 6, rotina e saúde. Então, a casa 6 fala sobre esses dois temas: rotina, de trabalho normal, disciplina, e saúde realmente física, né? Excesso, cobrança. Então, uma pessoa que cobra muito, né? Se cobra muito no trabalho, se cobra muito na disciplina do trabalho, né? Na rotina dela, ela gosta de tudo bem organizado, tanto dentro de casa, tanto no trabalho. E frustração, desgaste. Pode ser um desgaste na saúde. Tá? Uma pessoa que seja frustrada com a própria saúde. Então, pode ser uma pessoa que venha com algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno mental que atrapalhe ela, né? E problemas de saúde física também. Então, pode ser que a pessoa seja frustrada com a saúde dela. Casa 7, relacionamentos e parceiros. Caso do casamento, dos sócios, né? E tudo que liga a contratos. Excesso, dependência, né? Então, uma pessoa que pode ser muito dependente do parceiro no casamento, né? Submisso, dependente emocionalmente, não consegue viver sozinha, tá? Frustração, não ser vista, tá? Então pode ser que ela também possa ser, junto com o que eu acabei de falar, uma pessoa que não se sente amada pelo parceiro ou pelo sócio na empresa, tá? Não seja ouvida pelo sócio na empresa, pode ser uma frustração da Lilith na casa 7. Casa 8, intimidade e transformação, tá? Normalmente a casa 8 também fala sobre subconsciente e medos, né? Não é bem transformação e intimidade só, tá? Excesso, controle, né? E frustração, vulnerabilidade. Tá, aqui eu não concordo muito porque essa casa aqui não ficou bem escrita.
Tá? A casa 8, normalmente ela vai falar mais sobre medos da pessoa, uma pessoa que pode falar sobre os medos e o subconsciente da pessoa. Então, Lilith na casa 8, ela pode falar muito mais sobre uma questão de ser uma pessoa muito medrosa, né? Pessoa muito medrosa, que é ligada, né, a frustrações da vida dela, a parte das frustrações da vida dela, que isso ocorre ela ter muito medo, né, de ir para o mundo, correto? E o excesso de Lilith na casa 8 pode ser essa ligação ao medo, ao trauma, tá? É uma pessoa muito focada no que causa medo a ela. Então o medo paralisa a vida dela, ok? Casa 9, crenças e filosofia. Excesso, dogmatismo, né? E frustração, se sentir limitado. Bem, o primeiro ponto é dogmatismo, ou o que a Lilith te traz em excesso. Normalmente a casa 9 ela vai falar sobre uma busca incessante assim por propósito de vida, crenças, né? Então, esse excesso pode acabar sendo uma pessoa que busca incessantemente pela religião na vida dela. Então, pessoas fanáticas. Deixa eu ligar aqui, pessoal, que tá calor. Quanto mais eu falo, mais calor vai ficando aqui. Então, é uma pessoa muito ligada ao fanatismo religioso, né? A intolerância religiosa, não respeitar outras religiões, falar que a religião de todo mundo é do demônio, né? Essas coisas. Falar que a astrologia é do demônio, esse tipo de coisa. Então, pode se tornar uma pessoa intolerante, né, por causa do excesso de Lilith. E uma frustração por nunca se sentir pertencida àquela religião específica, ou àquela espiritualidade, nunca se sentir satisfeita com o lado espiritual em si, e de filosofia ou crenças em geral, tá? Pode ser. Nunca se sentir pertencida a um lugar, correto? Que foi o caso da minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi passando pelas religiões, e com o tempo ela ia perdendo a sensação de pertencimento àquela religião, ela sentia que não encaixava mais para ela, tá? Foi o que aconteceu com minha mãe. Não sei se ela tinha Lilith na casa 9. Casa 10, carreira e reputação, tá? A casa que fala sobre nossa carreira. Excesso, ambição e frustração, não reconhecimento. Então pode ser que seja uma pessoa frustrada no lado profissional, né? Na profissão dela. Pode ser que ela trabalhe na frustração, é uma questão que ela vai trabalhar com um trabalho que ela não gosta, então ela é frustrada profissionalmente, né? E excesso é uma pessoa que a vida dela é voltada para o trabalho, né? Então pode ser um ponto negativo também, aquele homem que só trabalha, pensa em trabalhar, não quer sair com a família, não quer curtir, não para relaxar. Sempre fala que não é porque não dá tempo, mas às vezes se ele esforçasse ele conseguiria. Mas é porque ele tem um excesso de Lilith ali, tá? 11ª casa, casa 11. Amizades, grupos e projetos, tá? Aqui, normalmente, a casa 11 ela vai falar sobre nossas amizades, nossos amigos, nossos primos, as pessoas que a gente gosta ao nosso redor, tá? Nossos amigos mesmo verdadeiros. Excesso, querer agradar a todos. E frustração, não pertencer, exatamente. Aí a gente entra pro tema também de não pertencimento. Tem não pertencimento em várias áreas da vida. Nosso parceiro, nossa família, nossa religião, várias coisas, né? E aqui é um não pertencimento dos amigos, é aquela grupinho de amigos, às vezes, que você tem, né? E você sente que dali você não faz falta, se você não estiver próximo deles ou conversando com eles, não vão sentir falta de você não é protagonista na vida deles, você não tem um reconhecimento na vida deles, tá? E o outro é querer agradar a todos. Pode ser também, todo mundo que tem amigo às vezes quer agradar esse amigo e acaba que às vezes isso não é a melhor forma de você se relacionar com as pessoas, tá? Um excesso também em busca de amizade, tá? Às vezes você vai ficar tentando buscar amizade infinitamente e não consegue fazer uma amizade duradoura e profunda com a pessoa. E a última, 12ª casa, inconsciente e espiritualidade, excesso, fuga da realidade. Eu sempre falo sobre isso, e frustração, vazio interno. Então, eu falo, o signo de peixe normalmente ele é um signo que as pessoas normalmente é bom buscar a espiritualidade, né? Porque senão ela pode ter transtornos, ela pode ter fuga da realidade. Isso que é o que eu mais vejo, gente. Fuga da realidade é o que eu mais vejo no signo de peixe. São pessoas que elas não estão nessa realidade. Eu fiz uns vídeos esse dia, eu falei exatamente sobre isso, tá? E agora a Lilith aí para também trazer essa questão. Tá? E o outro é vazio interno. Então a pessoa pode se sentir frustrada porque ela não consegue se conectar com a espiritualidade, ela não consegue sentir as energias do planeta, ela não consegue sentir a energia do universo e as leis, né, do universo acontecendo ao redor dela, ok? Mas eu não vou me estender aqui, porque senão eu teria que ficar 10 minutos falando só sobre cada casa, então não dá. Vamos então para o próximo material para vocês entenderem. Deixa eu ver quanto tempo tem o vídeo tem 14 minutos. Tá, vamos lá. Então, eu separei duas pessoas aqui para mostrar a Lilith na vida dessas pessoas. Lembrando, Lilith no grau de importância na astrologia é menor do que vários outros fatores, mas aqui a gente está focando em falar só sobre isso, tá? Tem outros fatores também que vão influenciar a vida da pessoa, ok? Vamos lá. Lilith, então, aqui dessa pessoa, que é o Mussolini. Quem não sabe quem foi Mussolini, ele foi um ditador da Itália, inclusive foi quem ficou conhecido como o ditador do fascismo, né? O criador do fascismo, né? O fascismo, então, surgiu na Itália, para quem já estudou história e tudo mais. Eu não vou me alongar aqui e falar sobre o fascismo e nem explicar o que é,
porque o foco do vídeo não é isso, tá? O vídeo também já tá grande. Então, só pra vocês saberem, ele era um ditador na época de Hitler, tinha amizade com Hitler e tudo mais. Aonde está a Lilith do Mussolini? Na casa 11. Casa 11, que eu acabei de falar, que fala sobre amizades, então, frustração com amigos, né? E tentar agradar todo mundo. Então, essa é a Lilith do Mussolini. Para tentar descobrir, né? Para não falar besteira, o que eu me interessei, eu falei, vou buscar. Mussolini não tinha uma frustração específica ou conhecida de amizade no sentido pessoal comum, mas ele acumulou profundas decepções políticas com antigos companheiros socialistas. Então, aqui já é o primeiro ponto. E mais tarde frustrações com seus aliados de guerra, né, que era basicamente o que seriam os amigos dele, já que aqui a gente não está falando de uma pessoa física em si, mas a gente está falando mais de uma pessoa como se fosse no âmbito que representava o país, era como se fosse o presidente daquele país, tá? Então ele era muito traído pelos amigos e ele não tinha um reconhecimento dos amigos, né? Olha só, frustrações com seus aliados de guerra. Aqui tem outro ponto. Rancor e lealdade. Historicamente aponta que ele guardava rancor crônico de quem o criticava ou desafiava, afastando aliados políticos à medida que centralizava o poder de forma ditatorial. Tá? Então foi um cara que ele foi, deixa eu fechar o dele, muito frustrado com os aliados que ele foi criando ao longo da vida, porque esses aliados traíam ele e largavam ele. Né? Então ele não conseguia preencher essa vontade, né, essa frustração que ele tinha com pessoas, tá? Ele não conseguia fazer amigos, ele não conseguia ter gente verdadeira do lado dele. Era basicamente isso, tá? Até o dia, claro, que ele morreu, né? Mas aqui eu não vou entrar na história dele, porque não é o foco do vídeo, o vídeo já tá grande. Vamos lá, próxima pessoa foi o Fernando Alonso. Só para lembrar, tá, esse mapa, você pode ver que tanto o Mussolini quanto o Fernando nasceram hoje, dia 29, porque eu vim aqui e botei aqui pessoas famosas que nasceram no dia de hoje. O site tem isso e mostrou, eu já escolhi 2 pessoas bem aleatórias só para decidir. Já a Lilith do Fernando Alonso, ela está na casa 3 que fala sobre a comunicação, então são pessoas que, vamos lá ler, para vocês entenderem, olha, comunicação e mentalidade, excesso, falar demais e frustração, não ser ouvido. Aí eu vim aqui, falei, ok, vamos então falar. São pessoas que podem ter uma dificuldade de comunicação, dificuldade de se expressar, sabe? Dificuldade de saber... realmente é a comunicação, é o ambiente social, então uma pessoa em público que não fala muito bem, tá? Ou fala demais, né? Porque a Lilith ela vai trazer 2 pontos. A frustração de você, às vezes, não conseguir se comunicar tão bem, as pessoas não ligarem para o que você fala, ou você não é ouvido, ou você se comunicar muito bem, tá? Mas trabalhar através da fala. Então vamos aqui para a gente dar uma olhadinha no Fernando Alonso. Vamos lá. Fernando Alonso não apenas falava muito no rádio. Você viu? Fala aqui, ó. Fala demais, tá vendo? Como também usava a comunicação pública e intensa como ferramenta de pressão política e cobrança extrema por desempenho, refletindo um perfil altamente exigente, tá? Expressava insatisfação com motores fracos. Suas cobranças públicas e ácidas muitas vezes demonstravam que ele sentia que a equipe não estava no mesmo nível de comportamento ou foco que ele exigia de si mesmo, tá? Então era um cara que usava da sua comunicação e falava muito, reclamava demais, né? E tinha ali seus problemas ali com a equipe dele, ok? Então a gente vê que o problema do Fernando Alonso não era de ser ouvido, até porque ele era muito famoso e muito grande. Então, obviamente, ele ia ser ouvido. Mas o problema dele é que ele falava demais, né? Ele criticava demais, ele reclamava demais, né? De tudo. E aqui a gente pode ver isso no mapa dele, porque a Lilith está na casa 3 e, além da Lilith estar na casa 3, ele também tem Urano. Então a gente também pode entender que essas reclamações do Fernando Alonso modificou algo na Fórmula 1, né? Trouxe uma melhoria para a Fórmula 1, provavelmente, na forma que se via a criação dos carros, ou algo nesse sentido, que basicamente ele reclamava muito, falava muito, tá? A gente também pode ver, olha só, que a gente tem um trígono importante com a comunicação aqui, que é o Mercúrio. Então, em grau de importância, é claro, esse Urano e esse Mercúrio, principalmente Mercúrio, porque o Mercúrio se dá bem na casa 3, que é a casa que ele rege, é a casa da comunicação. Então, vê que é um cara muito comunicativo, que ia falar muito, ia saber se expressar, ia reclamar, aí é outros 500, tá? Como ele usava a forma dele para se expressar, não tô falando que você falar demais vai ser benéfico, pode ser maléfico, você falar um monte de besteira, né? Se você abre tua boca para falar um monte de M, vai ser negativo. Mas você ou pode ser essa pessoa que fala muito e fala muita besteira ou coisas positivas, ou também é introvertido, não consegue se expressar muito bem, né? Gagueja, tem problemas de comunicação na fala, na oratória, ou também ninguém liga para o que você fala, né? Ok. Então, foi só 2 exemplos que eu quis trazer para vocês e como a Lilith afetou a vida dessas pessoas, tá?
E espero que vocês tenham gostado, que assim vocês conseguem entender melhor como é que a Lilith no mapa de vocês vai conseguir interagir com a vida de vocês. Aí vocês veem o mapa, vão ter que saber, né, o mapa de vocês, e veem em qual posição de casa a Lilith está. Entender, falar, agora eu vou olhar para minha vida, agora que eu entendi a casa, eu entendi a Lilith, eu vou olhar para minha vida e entender como essa Lilith impactou na minha vida, tá? Como eu falei que o exemplo da minha Lilith está na casa 4 impactou mais na questão da minha família, ok? No caso, sobre mim, na minha família, não a minha família inteira, tá? Se você quiser uma leitura personalizada e individual particular, aí o link está na descrição, é só você entrar em contato comigo, mandar um oi lá no meu WhatsApp que a gente vai conversar, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Compartilhe o vídeo, deixa um like, deixa um comentário também.